Boa noite, amada igreja, a graça e a paz a todos. Convido vocês a se colocarem de pé nessa noite, nesse climinha chuvoso, onde às vezes dá aquela preguiça de vir no culto, mas eu agradeço a Deus pela sua vida, eu agradeço a Deus pela sua ousadia de estar aqui nessa noite, que independente de tudo nós estamos aqui para exaltar e agradecer o nome do nosso Senhor Jesus, amém? E que nós possamos realmente adorar a Ele de todo o nosso coração nessa noite, e que o Espírito Santo dele possa ser real aqui, amém? E vamos exaltar em nossa voz, Pai, chamando o seu Espírito Santo aqui nessa noite. Vem, Espírito de Deus, e habita neste lugar. Queremos você aqui. Não há nada igual, não há nada melhor que se compara à esperança viva. Tua presença, eu provei e vi tu és doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Na tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar.
provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Mudar esse lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem mudar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Seu Espírito Santo é real aqui nessa noite. E por isso, Pai, queremos, Pai, bendizer o seu santo nome. Queremos, Pai, nos render, Pai, a essa presença. Queremos realmente, ó Pai, ser enchidos, ó Pai, até transbordar, Pai. Por isso queremos declarar mais uma vez: enche esse local, Pai. Enche, Pai, nossos corações. Não saia mais, Pai, dos nossos corações, Pai. Queremos ser cheios, queremos transbordar e queremos declarar: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Você pode dar uma salva de palmas a essa doce presença do Espírito Santo, que se faz real no nosso meio, que nos move, conforme os caminhos de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos, graça e paz. Você está bem? Como não estar bem declarando essas promessas e esse anseio do nosso coração, essas verdades de que o Espírito Santo tem total liberdade aqui, total liberdade em nós. Você pode dizer isso? O Espírito Santo tem liberdade em mim. O Espírito Santo tem liberdade aqui. Então faz, Senhor, a tua vontade. Amém? A palavra de Deus diz: deixem-se ser cheios do Espírito. Que o Senhor possa nos transbordar nessa noite mais uma vez, para o louvor da sua glória. Amém, queridos? Pode se sentar um instante. Eu quero agradecer você que está aqui nos visitando. Deus te abençoe. Estamos na casa do Pai, um tempo de busca nessa terça-feira. Você que veio aí, está firme na campanha, continue firme. Nós vamos orar depois, no final do culto, depois da palavra, mas mantenha o seu foco, o seu propósito. Certamente Deus vai falar conosco. Amém, queridos? Você espera ouvir a voz do Senhor nessa noite? Estamos ansiosos, tem um novo tema chegando aí, e para a glória do Senhor nós vamos sair daqui renovados e encorajados mais uma vez, amém? Bom, queridos, eu quero encorajá-los a estar aqui amanhã pela manhã às 6h30, apesar de se estiver chovendo ou um pouquinho frio, mas o convite é para todos. Nós desafiamos a vocês estarmos juntos em oração, 6h30 da manhã,
toda quarta-feira, 30 minutos de oração, com uma breve reflexão também para o nosso dia, e depois um tempo de comunhão com um café muito gostoso, simples, mas muito gostoso, um tempo de comunhão. Você é nosso convidado, esteja aqui, faça um esforço, é muito bom. Pode ser um sacrifício levantar mais cedo, mas vale a pena, você vai perceber isso depois, tá certo? Queridos, eu quero aqui reforçar um convite para os jovens e adolescentes, para o Tamo Junto, a junção da Rede Imersão e da Rede Up Teens, que vamos ter aqui um trabalho especial aí nesse tempo de junho, não é? Celebrando ao Senhor na moda sertaneja, tá bom? Então venham a caráter caipira, que vai ser um tempo muito precioso, um tempo muito gostoso, bem alegre, descontraído. Vamos celebrar, buscar o Senhor de uma forma um pouco diferente, celebrativa, tá certo? Dia 24 às 20 horas. E também o encontro de mulheres, as mulheres estão convocadas a estar aqui no culto especial para vocês, no dia 22, na próxima quinta-feira, às 20 horas, com uma palavra especial também, vindo do trono do Pai. Não percam, as irmãs, os homens que estão aqui, coragem as mulheres a vir, convide, irmãs que estão aqui, convide outras também, vamos encher esse lugar de mulheres que buscam o Senhor. Amém, queridos? Esses são os recados breves. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor nesse instante, com os nossos dízimos, nossas ofertas, você que veio preparado, ou sentir no seu coração, nosso louvor financeiro. Que Deus te use, viu, queridos? Mas faça isso sempre com alegria e gratidão, porque tudo é dele, tudo é para a glória dele, afinal de contas, tudo volta para ele, não é? Ele só nos deixa de uma forma a administrar aquilo que já é dele. Então nós declaramos: Senhor, tudo é teu, obrigado por tudo. Eu te convido a ficar em pé mais uma vez. Aqui tem as urnas à frente, lá atrás a maquininha, como você preferir. Vamos orar, meus queridos. Feche seus olhos, abra o seu coração. Pai, nós dependemos plenamente do Senhor, como cantamos nessa canção. Nós dependemos do Teu Espírito, afinal de contas é o Teu Espírito que testifica em nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o Teu Espírito, Senhor, que revela as verdades insondáveis acerca do nosso Senhor. É o Teu Espírito que nos faz lembrar todas as coisas que precisamos. É o Teu Espírito, Senhor, que nos motiva, nos encoraja, nos levanta, nos dá ânimo, alegria. É o Teu Espírito. Senhor, somos dependentes do Senhor totalmente. Ainda que fujamos dessa verdade, Senhor, o Senhor tem total controle. O Senhor tem governo absoluto sobre nossas vidas, Senhor. E nesse momento, Pai, nós queremos nos render mais uma vez e declarar a Ti toda a glória, toda a honra, toda a soberania, toda a autoridade, todo o louvor, toda a majestade. O Senhor se assenta no trono, o Senhor recebe, ó Deus, toda a glória. Ao Teu nome seja glória. Pai, nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, nada nos tem faltado. Senhor, Tu tens sempre as preciosas promessas que se cumprem em nossas vidas. Continua guardando o Teu povo, Senhor. Continua, Deus, fazendo transbordar, Senhor Deus, a vida de cada um aqui, cada família, Pai, não só das ricas bênçãos espirituais, mas também as materiais, Senhor. Que haja, Deus amado, alívio. Que haja, Senhor Deus amado, equilíbrio financeiro. E que haja também, Senhor Deus amado, a prosperidade para o Teu louvor, para a Tua glória, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, receba este culto ao Teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos celebrar, meus queridos. Palmas, Senhor, que eu... Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação.
Conforme essa canção que nós acabamos de cantar, Pai, independente de todas as coisas, Pai, nós confiamos em Ti. E por isso, Pai, queremos entregar o nosso coração, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Deus, é um Deus de provisão. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus, Senhor Deus, que realmente, ó Pai, nos auxilia. O Senhor, Senhor Deus, não simplesmente, ó Pai, nos taca, Senhor Deus, nesse mundo e fala, vai, meu filho, vive a sua vida, não. O Senhor nos quer para perto. O Senhor nos quer do seu lado, caminhando junto a Ti e sendo a instrução que nós precisamos para a nossa vida, Pai. Que possa realmente, ó Pai, estar aqui nessa noite, Jesus, falando nos nossos corações. Agora, Pai, nesse momento de louvor, que nós possamos nos entregar, que no momento da palavra, Pai, nós possamos, Senhor, nos aquietar, Senhor Deus, e aprender. Mas que principalmente, Pai, quando nós sairmos daqui, Pai, nós possamos levar essa presença conosco, Pai. A presença do Seu Espírito Santo, Pai. E por isso, Pai, queremos declarar nessa noite, Pai, confiamos em Ti, independente de todas as coisas, Pai. Amém. Sei que estás comigo.
cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Desfrutemos do Pai, mas nos ensina a cada dia que só precisamos de Ti. Se você quer amar esse Deus, declare mais uma vez. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós confiamos nisso, Pai. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Glória a Deus, aleluia, glórias a Ti, Senhor. Glória a Deus, a graça e a paz de Jesus, irmãos amados, amém? Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos, ministério de louvor, irmãos amados. Meus irmãos são firmes, animados, glória a Deus, povo animado. Irmãos, eu quero muito honrar a sua vida aqui, viu, queridos? Me alegro por você estar aqui. Sei que você percorreu um caminho e tanto para chegar aqui, e por isso nós queremos muito valorizar a sua vida aqui, viu? Sua presença aqui, queridos. Sei que você se dispôs realmente assim, olha, eu preciso buscar o Senhor, eu tenho um compromisso com o Senhor, e vou romper as barreiras, vou resistir às distrações, e eu louvo a Deus por você estar aqui. Que alegria de ver os irmãos. Amém, meus irmãos queridos? Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos iniciar esta ministração com este tema, quem procura, acha. Essa palavra tem passado ao nosso coração nesses dias e entendemos uma direção do Senhor para compartilharmos com a igreja, e há muitas referências bíblicas que o Senhor está deixando bem claro que a presença dele pertence para aqueles que o buscam. Ele mesmo declarou: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Quando buscamos de todo o coração, ele será achado. Quando nós buscamos em verdade, com sinceridade, nós o encontramos a presença do Senhor. E encontrar a presença do Senhor quando nós sentimos encorajamento, sentimos segurança, quando sentimos a presença dele se nos acolhendo. Hoje nós ouvimos ali um testemunho de uma pessoa que passou ontem mesmo por uma cirurgia. Ela estava tensa demais, oramos por ela, e houve algumas complicações durante o procedimento cirúrgico, e ela hoje mandou um áudio para nós, para mim, para a Gisele, testemunhando, irmãos. Me deu vontade de passar esse áudio aqui, mas eu envio depois para alguns irmãos para celebrar o Senhor junto conosco. Ela dizendo que ela só sentiu as tensões ali dos enfermeiros, dos médicos, ela correria para todo lado, ela sentindo falta de ar, e ela começou a pensar assim: olha, chegou a minha hora. No entanto, ela começou a clamar: Jesus, me ajuda, o Senhor está comigo, não me deixa, Senhor, não me deixa. E ela testemunha que sentiu um abraço tão forte, que lhe trouxe tanta confiança que o medo cessou, aquele desespero passou, e graças a Deus foi uma bênção a cirurgia. Ela sentiu o abraço do Senhor. Irmãos, eu creio que a coisa acontece conosco para que Deus venha revelar a presença dEle. Dias de angústias vêm para revelar os cuidados de Deus sobre as nossas vidas.
Por isso que nós devemos sempre ter esse entendimento, principalmente quando passarmos por dias em que as coisas não estão em nosso controle, e principalmente dias imprevisíveis, nós venhamos ter a certeza de uma coisa: Deus quer revelar mais e mais a presença dEle para fortalecer a minha fé. Ele quer revelar mais a presença dEle sobre a minha vida, principalmente quando as coisas saem do controle, quando as situações vêm e surgem. E o testemunho dessa pessoa que nós estamos compartilhando é uma tia preciosa, Gisele, que até então não conhecia Jesus, mas teve uma experiência tremenda, poderosa com o Senhor num momento de angústia. E nós cremos que o Senhor fortaleceu a fé dela, e ela não somente será curada, mas acima de tudo, salva em Jesus. Isso é uma coisa mais linda, irmãos meus. Queridos, nós ouvimos algumas vezes algumas expressões que nos faz refletir muito. Eu não sei você, quando foi feliz em alguma aquisição, em algum momento em que você comprou algo e você ouviu alguém dizendo assim: olha, realmente foi um achado. Foi um achado. Não sei se você já encontrou, teve algum momento assim que você ficou tão feliz: olha, conhecendo bem, foi um achado. E o significado dessa expressão, embora nós podemos aqui deduzir tantas coisas, o que ela representa, o que ela significa, pode-se aplicar um achado, coisas de grande valor, preste atenção, coisas de grande valor que se encontra inesperadamente. Foi algo assim de grande valor que você encontrou, que você não estava, na verdade, sim, tanto procurando. Ou melhor, foi além do que você esperava. Isso nós podemos atribuir, por exemplo, às vezes a pessoa, ela vai comprar um carro e às vezes, olha, comprei um achado, mas foi um achado desse, olha, o ano tal e baixa o KM, né? Como as pessoas gostam disso, não é? Valorizam um carro, pelo KM estar baixo ali. Eu lembro que algum tempo atrás, quando o Senhor nos deu a bênção de comprar o carro, alguém sempre falou assim: nossa, mas foi um achado em 2014, não tem nem 25 mil quilômetros. Foi um achado isso aí, foi uma bênção. E eu parei para pensar depois, sim, realmente foi um achado, mas eu não estava procurando tanto assim, foi surpreendente. E às vezes, irmãos, o Senhor nos surpreende com coisas além do que nós estamos buscando. Foi um achado. Eu estava meditando sobre Provérbios 20, versículo 6, diz: homem de confiança, quem achará? O homem de confiança, quem achará? Com certeza nós encontraremos pessoas de confiança, são aquelas cujo tem o temor de Deus, são aquelas que realmente converteram o seu coração fielmente a Jesus Cristo. Homem de confiança, quem o achará? E realmente quem encontra, olha, você foi um achado no meio de tantos outros, não é? Talvez atribuímos isso, eu particularmente, irmãos meus, vou dizer aqui da minha preciosa, viu? Foi um achado, viu? Foi uma bênção de Deus assim, que olha, foi um presente de Deus assim, que foi, uma bênção. Eu acredito que a minha sogra também, quando me conheceu, falou para ela assim: olha, filha, aproveita, porque esse foi um achado, hein? Foi um achado, não perca esse, viu? Não perca esse homem por nada. Esse rapaz aí foi um achado, no meio de tantos, não é? Que tem por aí, esse foi um achado. Olha que humildade, misericórdia. Mas é isso, irmãos, olha, foi um achado. Quando você encontra alguém assim, de confiança, foi um achado. Tem um amigo que construiu um vínculo, que ele é confidente, que ele é temente, que ele é maduro, foi um achado, hein? Ter alguém assim, que é um seu ombro, alguém que é um seu amigo, que achado, irmãos. Eu fico feliz demais, porque nós fazemos parte de uma igreja cujo há tantas pessoas que nós podemos dizer: olha, foi um achado, Deus abençoou com pessoas tão amáveis, pessoas tão queridas. Isso realmente é algo muito especial para as nossas vidas, amém, meus irmãos? É muito interessante você observar assim: olha, foi um achado, mas realmente quem procura acha,
A questão é onde vamos procurar, onde estamos procurando. Mas com base nessa introdução, irmãos, há uma passagem muito especial, eu gosto muito de meditar nessa passagem bíblica, alguns irmãos já conhecem ela, mas eu quero ler com vocês em Mateus capítulo 16, você que trouxe a sua Bíblia e deseja acompanhar comigo, abra por favor, em Mateus no capítulo 16, eu gosto muito de meditar nessas palavras do Mestre, uma palavra que o Senhor nos traz como um desafio que nos chama para andar um nível a mais, nos ensina, olha, até aqui você chegou, mas você quer ir mais longe, quer conhecer mais de mim, tem outro percurso agora. E é interessante que essa palavra, Jesus vai nos ensinar sobre isso. Versículo 24 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Verso 25, irmãos, e 26, onde eu quero mais aqui destacar: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Quero novamente, irmãos meus, enfatizar o versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse achará. Jesus está ensinando um princípio que, sinceramente, ele é meio contraditório, porque ele está dizendo, se você quiser encontrar a vida, você tem que perder para encontrar, é interessante esses trocadilhos, essas palavras, que faz sentido no mundo espiritual, no reino de Deus é assim, que todo aquele que perde, encontra. Eu não sei se você alguma vez teve uma experiência assim, em que portas se fechou, mas para abrir outras maiores, depois você entendeu o propósito de tudo, e você entendeu que, olha, Deus havia um propósito por ter permitido aquela porta se fechar. Não sei se você perdeu alguma coisa, que talvez você ficou mais perdido, ou mostrou, olha, eu estava perdido. Perdeu para encontrar aquilo que realmente não tem preço. Perdeu coisas, irmãos, que são passageiras, para receber aquilo que realmente não tem preço, que é a vida. E nessa noite, irmãos, eu quero falar sobre este propósito, sobre o sentido da vida, porque quantos de nós buscamos um sentido para a nossa vida, um sentido para a nossa existência? Quantos de nós buscamos isso ou queremos uma resposta? Qual é o propósito da minha existência? Qual é o propósito da minha vida? E como encontrar esse sentido da minha vida, este propósito? Porque, irmãos, se tem uma coisa frustrante, é mesmo nós estamos em um lugar como este, onde nós estamos, ainda abençoador, que seja profético, um lugar que consagramos em adoração ao Senhor, é ainda assim não encontrarmos sentido para a nossa vida. É ainda assim, apesar de tudo, o ambiente, nós ainda sentirmos um vazio. Há uma coisa que não completou ainda na minha vida. E o problema muitas vezes é onde nós vamos buscar esse sentido. Para isso, nós temos que entender que diante desses conflitos há dois caminhos, que cada um deles vai ter um destino diferente: fuga e refúgio. Quando uma pessoa quer encontrar um sentido para a sua vida, ou ela busca fuga, ou ela busca refúgio. Quando nós falamos de fuga, muitas vezes a pessoa acaba entrando em um vício para encontrar alguma sensação, algum sentido, ainda que seja momentâneo. Por exemplo, a sensação das drogas dura apenas 7 minutos, sensação que traz. E o preço para que obtenha essa sensação, muitos parecem que estão dispostos a pagar para ter pelo menos 7 minutos de sensação, ainda que possa ter uma ilusão de achando que encontrou o sentido para a sua vida, mas passa e as coisas tornam-se pior do que era. É uma fuga, que muitas pessoas não somente acabam elas buscando nos vícios ou no sistema deste mundo, mas muitas vezes acabam até mesmo buscando na igreja.
é uma fuga. Uma vez o Senhor me deu um discernimento que eu vi uma pessoa que o tempo todo ele ficava só glorificando. Mas isso não tem nada de errado, irmãos, nada disso é pecado, mas alguma coisa não estava sendo genuíno. E na realidade, ao conversar com ele, ele acabou confessando que ele encontrou essa forma de expressar glorificação a Deus, era uma forma de desabafo. Era desabafar, que ele estava realmente ali, tão angustiado, e às vezes usava essa forma para desabafar. Era uma fuga. Irmãos, não sei se você veio por esse convite aqui, mas pode ser uma forma de você abrir seu coração para Jesus, mas muitas vezes nós, ao convidar uma pessoa, nós estamos ajudando elas a encontrar uma fuga também na igreja. De que forma? Quando falamos para ela o seguinte: vamos para a igreja, que lá você não vai ter, você vai esquecer dos seus problemas. Nós estamos enganando ela a falar isso. Por quê? Ela pode vir e sentir uma sensação que tudo está resolvido. Mas sabe, irmãos, nada mais é frustrante do que nós vivermos apenas de sensações e nada disso ser realidade e muito menos ser permanente. É apenas uma sensação. Ah, que sensação tão boa. Aí sai da porta para fora, depara com a sua realidade, aí novamente depara o desespero, depara um vazio. O que foi isso? Uma fuga. Aí não vejo a hora de estar de novo, porque nós achamos que somente neste ambiente nós queremos essa sensação, sentir isso. E isso, irmãos, na verdade é uma fuga. É uma fuga. Este tempo que nós passamos, 2 anos, quase 2 anos, de não termos a liberdade que nós temos hoje, de cultuar o Senhor por conta da pandemia, mas quantas pessoas foram confrontadas com isso? Porque muitos caíram numa frieza espiritual, e a minha pergunta foi: caíram na frieza espiritual ou realmente revelou do que elas são feitas? Do que realmente estava o coração delas? Onde estava o nosso coração? A crise que eu passei foi, essa crise está revelando o que eu sou feito. Essa crise está revelando, de fato, o quanto eu tenho de Deus na minha vida, o quanto eu tenho um desejo no meu coração de servir ao Senhor. Ou é somente de eu estar neste ambiente para eu sentir uma sensação de bem-estar, uma sensação de aceitação. E sabe o que acontece, irmãos? Quando uma pessoa ela somente está sendo iludida por uma sensação, ela vive de segunda a segunda neste ambiente, porque ela não consegue sentir outra paz em outro lugar. Só que a paz não se chama igreja, a paz se chama Jesus. Jesus é a paz, Ele mesmo diz: a minha paz eu vos dou. Quando nós, irmãos, achamos ou buscamos Jesus, nós já receberemos, irmãos, tantas bênçãos espirituais nele. Por exemplo, a paz. Recebemos a paz. Recebemos a alegria da salvação, recebemos a segurança que nós somos aceitos, nós recebemos uma convicção que agora nós somos filhos de Deus. Você está contando aí quantas bênçãos espirituais que recebemos ao estarmos em Jesus? Foi mais de 5 já, não é? E quanto é maravilhoso isso. Irmãos, se nós realmente não encontrarmos, porque é aquela pessoa que busca um sentido para a sua vida, ainda que venham para a igreja, mas se ainda assim não abrir o seu coração para Jesus, ela vai apenas viver uma sensação de um ambiente agradável, apenas uma sensação emocional que tocou as suas emoções, uma canção que tocou as suas emoções, uma palavra que tocou as suas emoções, mas depois passa. Isso também, irmãos meus, é difícil falar isso, mas é libertador, que igreja até mesmo pode ser alvo de fuga, mas a diferença, outro caminho é refúgio, e para isso, a palavra de Deus, há tantas referências, salmista que diga isso, que Deus Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, Ele é minha fortaleza, Ele é o meu socorro, Ele é meu refúgio. A diferença, irmãos, quando nós buscamos no Senhor um refúgio, que é diferente de fuga, a fuga, quando a buscamos, quando passa a sensação, deparamos com uma realidade que está a mesma coisa e às vezes até pior.
Mas quando buscamos um refúgio, este refúgio no Senhor está nos preparando para enfrentar a realidade de uma forma diferente. Quando buscamos um refúgio no Senhor, Ele está nos habilitando para enfrentar o que temos que enfrentar de uma forma diferente, queridos. Sabe, um conflito que muitas vezes nós, quando caímos em si, percebemos as tolices que cometemos na ignorância de uma vida sem Deus, quando deparamos que as consequências estão batendo na porta agora da nossa casa. Sabe, irmãos meus, como buscar agora a presença de Deus? Porque muitos vêm buscar o Senhor nas suas angústias, na sua dor, mas quando busca o Senhor como refúgio, a sua conta está paga diante de Deus, que Ele perdoou você a partir do momento que você verdadeiramente se arrependeu. Mas diante dos homens há muita coisa que nós hoje temos que termos humildade e estarmos dispostos realmente a reconhecer: eu estou colhendo o que eu semeei lá atrás, numa vida na ignorância. E quando isso aconteceu, o Senhor nos prepara até mesmo para enfrentar, irmãos. Porque não podemos nos iludir ao sentir simplesmente uma sensação agora, que eu entreguei a minha vida para Jesus. Tudo está resolvido. Espiritualmente, sim. A sua identidade de ser um filho de Deus, sim. De você ser um herdeiro das promessas de Cristo, de tudo que Ele se consumou naquela cruz, você agora passa a ser incluso nessa bênção, nessa graça, é verdade. No entanto, o que nós semeamos na carne, nós temos que agora encarar isso, irmãos meus. E tem um homem na Bíblia que ele buscou muito sentido, mas ele buscou meios errados para conquistar as suas coisas, que o nome dele é Zaqueu, e a história dele está lá em Lucas capítulo 19, só um fato. Jesus mesmo tomou a iniciativa e disse: hoje é para eu ficar na sua casa, eu vou jantar na sua casa hoje. E um momento do jantar, ele levanta e disse: resolvo hoje, restituir 4 vezes mais aqueles que eu fui indigno, desonesto com eles, e dar a metade dos meus bens para os pobres, resolvo. Sabe o que Jesus disse? Hoje houve salvação nessa casa. Ele resolveu. Agora você resolveu, você encontrou sentido na presença de Jesus, agora vamos resolver as coisas. Toda aquela pessoa que se entrega a Jesus, que se encontra nele realmente assim um sentido para a sua vida, ele tem que estar disposto a uma coisa: eu preciso resolver o que fiz na ignorância, eu preciso resolver. Sabe por quê, irmãos meus? Senão a gente vai encontrar a igreja somente como uma fuga, um lugar que a gente vai tentar se esconder da realidade, se esconder de uma realidade, e nós não podemos esconder disso. Nós temos que agora, olha, primeiramente eu encontrei agora o sentido em Jesus, e eu sei que tudo que eu fiz foi na ignorância. O Senhor me perdoou, mas olha, eu resolvo. A quem eu fui desonesto, a quem eu ofendi, vou pedir perdão, vou perdoar, vou me reconciliar, porque a partir do momento que uma pessoa é reconciliada com Deus, a primeira coisa que ela procura fazer é reconciliar com aquelas pessoas a qual ela tinha inimizade. Primeira coisa, quando você entende essa reconciliação que teve em Cristo, no Senhor, irmãos, você prontamente assim, olha, eu preciso reconciliar e preciso remover as barreiras que eu fui levantando na minha vida na ignorância. É isso, irmãos. É um lugar de refúgio, que você recebe o quê? Graça, recebe força, recebe entendimento, revelação da palavra de Deus, encorajamento. Para quê? Para que agora você seja uma pessoa resolvida. E eu quero te perguntar com muito amor: você se considera uma pessoa resolvida? Você é um homem resolvido, uma mulher resolvida? A partir do momento que você entregou sua vida ao Senhor Jesus, disse: olha, hoje eu resolvo ser diferente. Porque quem procura, irmãos, realmente a vida em Jesus, encontra. E essa vida é por meio de, nós começamos agora a gerar frutos através de um encontro com Jesus. Você encontra um sentido na sua vida. Aí você entende uma coisa, que quanto mais, se eu perco o argumento para ganhar a paz, eu estou perdendo o argumento porque eu quero ganhar a paz. Você aplica isso no seu casamento, fala: olha,
Eu vou perder o argumento para ficar em paz. Você aplica isso no relacionamento, quer no seu trabalho, onde você esteja. Não, eu vou perder o argumento para que eu fique em paz. Eu vou me esforçar para que mantenha a minha paz. Eu vou encontrar a paz, e quando você encontrar, não abra a mão dela, queridos. Não abra a mão dela. Quando você encontrar a paz em Cristo, se esforce para não perdê-la. É fácil demais perder a paz, irmãos. É só um clique para você perder a paz. É só um olhar com mal intenção que perde a paz. É só um ressentimento sutil que você logo começa a não mais desfrutar de uma paz plena. Quando encontrar a paz em Cristo, persevere em mantê-la, irmãos. Persevera. Porque é assim que nós encontramos uma vida em Cristo, é perdendo a minha vontade, perdendo, sabe, em argumento que eu quero realmente preservar a minha paz. É simples demais, é fácil demais perdermos aquilo que recebemos do Senhor. Preste atenção. Você desfrutar de uma paz, irmãos, existe um preço para isso. Você está em paz, você manter essa paz. Primeiramente, a nossa paz pode incomodar aqueles que não estão em paz. Você já percebeu? Eu percebi que foi um ataque espiritual certa vez, não foi aqui, fique tranquilo, tá bom, irmãos? Então não olhe para os lados, quem será que foi? Certa vez, alguém estava incomodado demais porque eu ficava sorrindo. Eu falei, pronto, se eu fico triste, ele incomoda. Se eu sorrio, eu estou incomodando demais. Olha, me incomoda você ficar tão desse jeito assim. Mas o quê? Gente, e quando você encontrar, irmão, saiba que até mesmo aquele que está em paz incomoda aqueles que não estão. Isso é o que, irmãos? Alguém que está resolvido agora a sua vida em Jesus. Mas olha, quando você tem um encontro genuíno com Cristo, você encontra a vida nele, você realmente torna-se uma pessoa resolvida. Tem que ser resolvido. Não podemos, irmãos, viver numa inconstância. Não podemos viver, irmãos, numa inquietude. Mas viver realmente assim, olha, Senhor, eu preciso manter e ser aperfeiçoar seu caráter em mim. E desfrutar realmente, irmãos, todos os dias de uma vida abundante. E Jesus disse, o caminho é de cruz. Negue a si mesmo. Mas este é o sentido, irmãos. E uma coisa que nos traz aqui um alerta, que ao gastar a vida, não há como comprá-la de volta. Preste bastante atenção, irmãos meus. Eu ouço muito de pessoas que uma das coisas que elas se arrependem nas suas vidas é de não ter conhecido Jesus antes. Ah, como eu queria ter dado a minha juventude a serviço de Deus. Como eu gostaria de dar a minha adolescência a serviço do Senhor. E às vezes, irmão, nós chegamos já debilitados, fisicamente, emocionalmente, já debilitados, mas mesmo assim o Senhor nos acolhe, nos restaura, mas sempre haverá no nosso coração este preço depois. Por que eu não abri os olhos antes? Ah, se eu tivesse aquela disposição que eu tanto me dediquei para viver para mim mesmo, se eu tivesse vivido para o Senhor, há muitos que se arrependam por isso. Eu acredito que em nosso meio existem irmãos assim. Olha, se uma das coisas que eu me arrependo da minha vida é não ter entregado meu coração a Jesus antes. De fato, essa expressão ainda lamentável, é muito boa ouvir isso. Porque você está encontrando agora um sentido para a sua vida. Você encontrou aquilo que você tanto buscou em outros lugares, tanto procurou. E sabe, irmãos, quando a gente procuramos a coisa certa no lugar errado, nós iremos cada vez mais ficarmos feridos, decepcionados e iludidos. Não adianta você buscar aquilo que somente encontra em Deus. Somente Deus pode dar essa paz, essa alegria plena, este sentido para a nossa vida. Tem lugares, irmãos, que o Senhor já ministrou no seu coração, o seu lugar não é aí. O que você está procurando não é aí. Você já esteve em um lugar em que você se sentiu totalmente incomodado no seu espírito, e você nem sabia o que era isso, mas sentiu um incômodo. Olha, o que Deus estava falando para você através desse desconforto no seu íntimo, no seu coração? Sabe o que Deus estava dizendo? O que você procura não está aí.
O que você procura não está aí. Eu fui me aventurar por influência de uns amigos, embora eu também desejei conhecer uma certa festa, e fui. Irmãos, não durou 5 minutos naquele ambiente. Eu senti um desconforto tão grande que eu tive que desviar dos meus amigos, dizer para eles: olha, eu vou procurar o banheiro ali. Na verdade, fui procurar a saída e vim embora. Fui falar com eles só no dia seguinte que eles me encontraram. Aconteceu lá, não te encontrei mais. Eu tive que ser sincero: eu não me senti bem lá não, eu fui embora. Por quê? Lugares que realmente aquilo que a gente quer encontrar no Senhor, irmãos, tem lugares propriamente o Senhor vai dizer assim: o que você procura não está aí. O que você procura não está aí. É questão de tempo, é questão de sensibilidade, é questão, irmãos, do Espírito Santo de Deus ministrar no coração através de um santo desconforto. O que você procura não está aí. O que você procura? O que procura? Um sentido para a vida, uma razão para viver, uma forma de lidar com essa angústia, uma forma de lidar com essa culpa, uma forma de resolver essa frustração, uma forma de superar esse sentimento doloroso, uma forma de superar o fim de um relacionamento, uma forma de lidar com esse fim de namoro. Quantas vezes buscamos fuga em lugar errado, de vez buscarmos refúgio, irmãos. E uma coisa realmente, irmãos, nós gastamos nossa vida e não tem como comprá-la de volta, não tem como comprar o tempo perdido, a não ser viver daqui para frente. Sabe por quê, irmãos? Sabe uma das coisas mais dolorosas que o pecado rouba e tira de nós? O tempo, a nossa vida, rouba o nosso tempo. Uma das coisas que nós mais perdemos por viver uma vida em ignorância, fora dos propósitos e planos de Deus, é o nosso tempo de vida, o nosso tempo de vida. Certa vez uma pessoa, ela estava totalmente na defensiva, não aceitando ser confrontada quanto ao seu vício e muito menos aceitando ajuda. Eu já estava desistindo, não tinha mais o que dizer a ela, até que finalmente a última pergunta perguntei: há quantos anos você vive neste mundo de vício? Ele, sei lá, pastor, uns 35 anos. Eu sabia a idade dele e prontamente já analisei tudo e falei assim: meu querido, você parou para pensar que você está há 35 anos atrasado na sua vida? Ele levou um choque quando percebeu isso. Ele caiu em si, realmente removeu aquelas escamas dos olhos dele, ele caiu em si. E ele, poxa pastor, agora me deixou em crise. Aí eu disse para ele: vamos começar a falar sério agora. 35 anos que você está atrasado na sua vida. A sua filha já cresceu, você lembra disso? O tempo passou, você percebeu nisso? O que você tem no bolso em 35 anos? O que você construiu? Sabe, irmãos, uma coisa que o pecado vai nos cegando, a gente não percebe, que tira e rouba de nós nosso tempo, nossa vida. E não tem como, irmãos, comprá-la de volta, comprar isso de volta. E eu quero concluir, irmãos meus. Quem vive para Cristo torna-se cada vez mais semelhante a Ele. Essa é uma coisa maravilhosa. Quem vive para Cristo se torna cada vez mais semelhante a Ele. Este é um propósito hoje. Quem procura, encontra. Quem procura, acha um sentido na sua vida, mas é somente em quem? Em Jesus. E quando encontramos Ele, nós iremos encontrar realmente um sentido maravilhoso na nossa vida, irmãos. Sentido na vida. Você já teve uma crise assim? Meu Deus, qual é o sentido da minha vida? Eu já tive. E o mais delicado de lidar com este conflito é: eu vou na igreja, os meus pais são da igreja, qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Aí fui entender, irmãos, que a minha alma ainda estava ferida, manchada pelo pecado, mas quando a minha alma começou a ser lavada pelo sangue de Jesus, passou a ter uma alegria imensa, uma paz que eu não encontrava somente de domingo, uma paz que não estava restrita a um ambiente. Essa paz começou a fluir, florescer. É assim, irmãos, a sua paz está restrita somente neste ambiente.
está restrita somente de domingo e terça-feira? Não, meus irmãos. Jesus, Ele habita no seu coração, e se você andar com Ele, está disposto realmente a encontrá-lo nele todos os dias, se encontrar no Senhor, você vai encontrar, sem dúvida, uma vida que vale a pena viver, uma vida que faz sentido viver, sentido. E quando você encontra, irmãos, um sentido na vida, você tem a capacidade de se alegrar com coisas simples, e também com coisas grandes, mas coisas simples, irmão. Você está desprendido de coisas quais você dependiam para se animar ou trazer uma sensação, porque você está sendo movido agora por uma verdade que é Cristo, e não mais por uma sensação. Não é mais uma sensação de fuga. Encontrei em Cristo um refúgio, e saiba que está disponível para todos nós este caminho, está disponível. Quem realmente procura, encontra nele paz, uma vida que faz sentido, irmãos. Encontra sentido, um significado em nossa vida. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, por favor, irmãos preciosos. Quero chamar aqui o ministério de louvor. Deus é bom, sempre bom. Enquanto nossos irmãos também da intercessão vão se posicionando aqui ao lado, eu quero pedir para que você já saia do seu lugar, por gentileza. Você que deseja começar hoje uma campanha de oração, temos os cartões que nós vamos estar aqui. Você quer começar hoje uma campanha de oração, pega esses cartões aqui ao lado e você vai estar lhe marcando os seus dias. São 7 semanas por um propósito. E você que já está aí na segunda, a 7ª semana, saia do seu lugar também, venha logo aqui na frente, pode vir bem aqui, que os próprios irmãos da intercessão vão até você para orar pela sua vida, te ajudar em oração. Mas também este convite, este apelo é especialmente para você. Jesus, eu recebo o Senhor na minha vida. Jesus, eu quero o Senhor. Eu preciso desse sentido para a minha vida. Você que sabe, que estava buscando assim, eu preciso de um sentido, eu não quero uma fuga, eu não quero apenas sentir uma sensação da presença de Deus, uma sensação de paz, uma sensação que só sinto, ou ela é restrita neste ambiente. Não, saiba que a paz do Senhor, ela estará com você. Jesus, Ele quer habitar no seu coração, quer fazer morada aí, e quer te conduzir uma vida abençoada, quer te levar a um verdadeiro sentido na sua vida, capaz de se alegrar com coisas simples, se alegrar acima das circunstâncias, porque Ele é o sentido da nossa vida, irmãos, é o sentido, e o sentido é somente em Jesus. Então não depende do que você tem ou não tem no bolso, é um sentido maravilhoso que não dura apenas até o quinto dia útil, não, é algo que vai se aperfeiçoando, te apoderando do seu coração. É a paz que excede todo o entendimento. Isso é maravilhoso, irmãos. Chamo você também para sair do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos e clamar ao Senhor no nome de Jesus. Seja um homem resolvido, seja uma mulher resolvida, em nome de Jesus. Espírito Santo, continue soprando neste lugar, continue ministrando, continue convencendo, continue quebrantando, Senhor. Continue, Senhor, gerando essa convicção da verdade. Gera a convicção da verdade, gera a convicção do pecado, gera a convicção, Senhor, da Tua presença em cada coração. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem e sopra neste lugar, ministra poderosamente. Nós clamamos a Ti, glorioso Espírito Santo. Continue agindo, Senhor, com liberdade em nosso meio, a fim de haver manifestação de quebrantamento, manifestação, Senhor, de temor, manifestação de uma entrega genuína. Ó Deus, que vidas nessa noite encontram no Senhor este sentido para viver, a paz que excede todo entendimento. Nós oramos e clamamos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com essa canção, irmãos meus, e continuar adorando e buscando ao Senhor no nome de Jesus.
posso fazer se não entregar-te a Deus o meu coração? Erga as suas mãos, cante isso com força, com convicção. Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor nos permitiu vir aqui e nos deu uma palavra desafiadora. Ah, Senhor, que vem como um chacoalhão na nossa vida, mas nos trazendo a realidade. O Senhor nos chama a um nível mais profundo, o Senhor nos chama a um passo a mais, o Senhor nos chama a uma caminhada de fé verdadeira e genuína, Senhor. O Senhor nos chama a uma seriedade, não simplesmente a uma brincadeira, Senhor, não a uma religião, mas a uma vida de fé. Ah, Senhor, leva-nos, ó Deus, a esse compromisso que o Senhor espera de cada um de nós. Sim, Senhor, dizermos não a nós mesmos, mas sim ao Senhor, sim ao Teu chamado, sim às Tuas promessas, sim, Senhor, ao Teu convite, sim à Tua cruz. Ah, Senhor, fortaleça-nos, ó Pai, nessa caminhada, e que possamos perceber a Tua presença. Não estamos sozinhos, o Senhor não é carrasco,
O Senhor não é, ó Deus, um Pai que exige aquilo que não podemos fazer. O Senhor nos capacita, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos supre em nossas fraquezas. Senhor, dá-nos fé, dá-nos coragem, dá-nos esperança, dá-nos ânimo, Senhor. Derrama ânimo nessa noite, Senhor. Traz alegria, alegria da salvação, alegria de te pertencer, alegria, Senhor, de estar na tua casa, alegria, Senhor, de fazer parte, ó Deus amado, dessa obra maravilhosa que o Senhor implantou na nossa vida, no nosso coração, o teu reino. Senhor, temos um destino certo. Não somos como aqueles que olham para trás, somos como aqueles que avançam para uma esperança viva, para uma cidade eterna. Senhor, estamos firmes em teus braços, em tuas mãos, estamos firmados na rocha. O Senhor quem nos leva, o Senhor quem nos guia, é o Senhor. Obrigado, Pai. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, Senhor. Aqueles que estão na campanha, seja qual for a semana, começando hoje, Senhor, derrama a tua graça, a tua força, Pai, faz-nos enxergar a tua glória e o teu poder. Senhor, a tua presença, seja qual limitação for, seja qual o desafio que vier, seja qual for, ó Deus, o nosso maior anseio, mas que o Senhor cresça e apareça, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, queridos. Toda a glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos continuar terça-feira que vem. Fique firme na campanha, meus irmãos. Vamos avantes buscando ao Senhor. Amém, queridos? Só um recado importante antes de orarmos, antes de impetrarmos a bênção. Os pais, os filhos vão sair por aqui, tá certo? Vão sair por aqui, por causa da chuva, você pode esperar eles aqui mesmo. Amém, queridos? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a força, o poder, a consolação, a amizade do Espírito Santo, seja com você e sua família hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, queridos.